Gente, vamos falar de umas notícias internacionais? Eu evito falar de notícias internacionais porque eu já preciso de muito tempo para compreender a conjuntura do próprio Brasil. Eu não sou muito fã de ser um leitor automático de notícias. Então eu costumo não trazer tanta notícia internacional porque eu não tenho tempo para me aprofundar. Eu sempre recomendo xadrez verbal, se vocês quiserem se aprofundar em conjuntura internacional. Eles não são comunistas, mas são uma boa referência. Só que agora eu queria falar um pouquinho, porque eu acho que essa aqui é pertinente. Faz tempo que a gente não fala da guerra da Ucrânia, inclusive. Guerra da Ucrânia turbina mercado de armas e faz Estados Unidos dominarem 44% do setor. Então, caso você esteja na dúvida de por que a guerra não acaba nunca, tá aí uma boa indicação do porquê. Quem diria, não é mesmo? Só que eu fui ler essa notícia, eu já tava meio motivado a não falar sobre, porque não domino tanto a conjuntura. Mas aí essa notícia me chamou a atenção. Eu vou ler pra vocês. O mercado internacional de armas diminuiu pouco mais de 5% no quadriênio de 2018 a 2022, na comparação com o período de 2013 a 2017. Mas a invasão russa à Ucrânia beneficiou enormemente os Estados Unidos, que aumentaram as exportações, em mais de 14% e respondem por 40% das transferências globais de armamento. Os Estados Unidos sozinho é 40% do mercado. Os dados são do relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, divulgado em março, que mede o comércio e também a distribuição gratuita, principal fonte da Ucrânia. Aqui tem muito dado, então eu vou só dar um panorama para vocês. Por que a guerra na Ucrânia aumentou a venda de armas dos Estados Unidos, sendo que as próprias armas que os ucranianos estão usando são doações? Porque os outros países europeus estão se armando, gente. Os países no entorno da Ucrânia e no continente europeu estão comprando mais armas, o que é um sinal bastante perigoso. A compra aumentou por conta disso. A Ucrânia em si não está comprando tanto, até porque ela não consegue. Só que tem uma coisa interessante aqui, ó. Isso aqui que me chamou a atenção. Apesar da entrega maciça de armamento à Ucrânia em 2022, o governo americano enviou mercadorias de maior valor para o Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Japão. Isso aqui chamou minha atenção na hora. Por quê? Porque, caso vocês não saibam, a guerra da Ucrânia não é a única guerra que está acontecendo. E a guerra da Ucrânia não é a única guerra que alimenta o setor bélico estadunidense. Porque nós temos uma outra guerra. Iêmen. A guerra do Iêmen é a maior tragédia humanitária contemporânea, gente. A guerra do Iêmen. O Iêmen enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo desde 2015. A guerra começou em 2014, mais ou menos. Milhões de pessoas são forçados a fugir de suas casas para escapar de um conflito devastador. Muitos enfrentam condições desesperadoras e lutam para sobreviver enquanto buscam segurança, abrigo e ajuda de emergência. 23,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. 4,3 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. 98 mil pessoas refugiadas e solicitantes de condições de refugiados no país, principalmente vindas do chifre da África. Em 2015, um conflito armado irrompeu no Iêmen. Então o conflito armado foi em 2015. Um dos países mais pobres do Oriente Médio. A crise deixou 93% da população em extrema vulnerabilidade, interrompeu milhares de vidas e provocou o deslocamento de 3,6 milhões de iemenitas dentro do próprio país. O que tá rolando, gente? Existe um grupo rebelde dentro do Iêmen chamado Houthis. O grupo Houthi se sublevou e derrubou o governo. A Arábia Saudita invade o Iêmen e apoia o governo numa retomada. E começa uma verdadeira guerra de procuração, porque os Houthis são de maioria xiita, e o governo iemenita e o governo saudita são sunitas. Não é só religioso, mas isso também tem uma veia, tá? Essa guerra começa, o lado do governo é financiado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita, e o lado dos rebeldes Houthis é financiado pelo Irã, que nunca admitiu, tá? O Irã nunca admitiu estar dando auxílio bélico para os Houthis. Só que sem o auxílio bélico, eles nunca conseguiriam continuar. Então, o Irã tá ajudando os Houthis, tá, gente? E a questão é, isso é uma verdadeira guerra por procuração. No território do Iêmen, tá rolando uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irã. E não é só um conflito religioso, é um conflito territorial também. Só que a Arábia Saudita tá sendo armada maciçamente pelos Estados Unidos. Não é à toa que a gente leu nessa notícia aqui, ó. Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Japão. A guerra ainda tá acontecendo, gente. A guerra contra o Iêmen ainda tá acontecendo, não parou. E aí, tem uma coisa importante. Boa parte do que invisibiliza o Iêmen é o fato de não haverem hordas de refugiados como teve na Síria. Vocês já viram refugiados iemenitas indo para a Alemanha, para a Escandinávia? Porque quando o refugiado sírio vai para a Turquia e para a Jordânia, ninguém fala nada, né? A maior parte dos refugiados está na Turquia e na Jordânia, aí não tem problema. Quando entra na Europa, que começa aquele racismo horroroso que tem na Europa, aí vira um tema, tá?
como uma crise de imigração. Esse é o Iêmen. Tá ruinzinho, mas dá pra ver. Nós temos o Iêmen, aqui é Omã e aqui é a Arábia Saudita. Dá uma olhada. A fronteira é praticamente só a Arábia Saudita e o Omã, o resto é mar. A Arábia Saudita e o Omã fecharam as fronteiras. Como é que os iemenitas vão fugir? Nadando. Esse é o problema. Os iemenitas não conseguem sair. Por isso que os refugiados são internos. E o fato de não termos refugiados iemenitas indo para a Europa maciçamente é, em parte, o que invisibiliza essa guerra. Lembrando que o Iêmen foi o único país árabe a ter uma revolução socialista, gente. E isso aqui, as coisas ainda estão conectadas, tá? A oposição que os Estados Unidos faz a parte da população do Iêmen, é a população mesmo, é também um rebote dessa revolução que aconteceu. O Iêmen também foi separado entre Sul e Norte. Lembra, Vietnã do Sul e Norte? Coreia do Sul e Norte? Também teve Iêmen do Sul e Norte. O Iêmen do Sul era socialista. Então é uma questão complexa aqui. Bastante complexa. E o Iêmen era um país socialista na cara de uma monarquia absolutista que é a Arábia Saudita. Teve revolução no Iêmen, gente. Pois é. Vocês verem como a gente tem que falar dessas coisas, né? É o nosso papel, nós comunistas, falarmos sobre o socialismo real e as lutas das pessoas pela própria libertação e pela autodeterminação, né? E aí, por que eu também decidi falar sobre isso agora? Porque nós vimos uma notícia deveras interessante a respeito da guerra do Iêmen, que envolve a guerra do Iêmen, que é essa aqui, ó. Arquirrivais Arábia Saudita e Irã concordam em encerrar anos de hostilidade. Gente, essa guerra é uma guerra por procuração, apesar do Irã nunca ter admitido isso. A China está intermediando uma paz entre a Arábia Saudita e o Irã. Essa paz, talvez, possivelmente, possa acenar para no futuro essa guerra acabar. É um primeiro passo. Por que vocês acham que os Estados Unidos não querem acabar a guerra? Lembra, dentre os maiores compradores de armas, quem estava? A Arábia Saudita. Fora isso, que a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos. Guerra por procuração é quando dois países estão guerrando num terceiro território. Então, a guerra no Iêmen não é uma guerra entre iemenitas. É uma guerra entre a Arábia Saudita e entre o Irã. É uma guerra em outro território. Então, dentro do território do Iêmen, a Arábia Saudita e o Irã estão travando uma guerra indireta. Em inglês é proxy, por aproximação, né? Aproximação, sei lá. A Arábia Saudita e o Irã, essa aqui é na CNN, Mustafa Salem, Adam Pourhamad e Nadim Ibrahim. A Arábia Saudita e o Irã anunciaram nesta sexta-feira que concordaram em reestabelecer relações diplomáticas após 7 anos de hostilidade, em um acordo entre os arquirrivais regionais que pode ter amplas implicações para o Oriente Médio, sobretudo na guerra do Iêmen. Riad e Teherã, que são as capitais, né, da Arábia Saudita e do Irã, planejam reabrir as suas embaixadas dentro de 2 meses em um acordo mediado pela China. A Arábia Saudita e Irã disseram em um comunicado conjunto após negociações em Pequim. Eles também planejam reimplementar um pacto de segurança assinado há 22 anos, segundo o qual ambas as partes concordaram em cooperar em terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cooperar no combate ao terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, né? Cooperar em terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é complicado, né? Além de reviver um acordo comercial e tecnológico de 1998. O jeito que isso aqui tá escrito é muito perigoso, sabe? Não, a gente vai cooperar em terrorismo, tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Também, a gente vai começar a comprar máquina de caça-níquel e traficar animal silvestre também. Tamo junto, né? Ato falho, é foda demais. Eu quero me drogar. O anúncio dessa sexta-feira também é uma vitória diplomática para a China, em uma região do Golfo, que ele só chamou de Golfo, mas um lado chama de Golfo Arábico, outro chama de Golfo Pérsico, né? Que há muito é considerada parte do domínio de influência dos EUAs. Isso ocorre quando o governo Biden tenta obter a sua própria vitória no Oriente Médio, tentando negociar um pacto de normalização entre Israel e a Arábia Saudita, que agora vocês sabem que não tá andando muito bem. É isso, gente. Queria trazer um pouco dessa notícia internacional para vocês, porque eu achei que tinha vários pontos que a gente podia levantar. Não sou especialista em conjuntura do Oriente Médio, nem de perto. Não domino tanto a guerra do Iêmen também. Mas achei que a gente podia pelo menos falar um pouquinho sobre, né? Só de passagem. Os Estados Unidos têm um plano para nova divisão dos territórios do Oriente, criando países muito pequenos para formar e facilitar o seu controle. Sim, o nome disso é balcanização. Isso tem até nome. Porque isso foi feito nos Balcãs. Principalmente depois na Iugoslávia, né? O plano era transformar a Iugoslávia, que era um país só, em vários países pequenos hostis entre si. Deu certo. Por isso que hoje a gente chama de balcanização.